Bom dia, meus amados, minhas amadas, irmãs em Cristo Jesus, meus amigos. Hoje eu quero trazer um momento de reflexão. Não quero demorar, tá, gente? Eu quero falar bem rápido para ser um vídeo curto, que está no livro de Colossenses e no capítulo 3, a partir do 12, versículo 12, que diz assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas e de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da paz, vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, ademoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, essa é a leitura que está no livro aos Colonicenses. O nome certinho é aos Colossenses. Às vezes a gente lê errado, né? Aos Colossenses. Então, o apóstolo Paulo foi quem escreveu aos Colossenses, que estavam numa igreja lá nesta cidade, nesse lugar. E o título é Exortação à Santidade e ao Amor Fraternal. Então, no primeiro versículo que eu li, que é o 12, diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus e amados de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos aos outros e perdoando uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. Então, nós devemos perdoar aquele que nos ofende, não ficar guardando mágoa, guardando rancor. Quantas pessoas ficam até doentes, gente? Doente por guardar mágoas, por guardar ressentimento no coração, não saber perdoar, não ter o dom do perdão, entendeu? Aqui o Senhor está nos advertindo, como Cristo nos perdoou, assim nós devemos fazer também. E aí no 14 diz assim, e sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Caridade aqui é o amor, E aí diz assim, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, nesse nosso corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Agindo assim, nós vamos ter paz e vamos ser agradecidos ao nosso Pai Celestial. E aqui diz assim, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria. Sabedoria vem da palavra. Ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros,
com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, amados, para nós termos essa sabedoria, para nós sermos revestidos dessa perfeição, nós nunca vamos alcançar uma perfeição, mas pelo menos sermos revestidos, né? Nós temos que perdoar, amar, que é a verdadeira caridade, amar uns aos outros, perdoar as pessoas quando nos ofende, né? E aí nós vamos ter paz no nosso coração. A paz de Deus vai estar no nosso coração e nós vamos ser agradecidos a Deus. E a palavra do Senhor deve de habitar em nosso coração. Como diz aqui, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria. Quando nós quisermos sabedoria de Deus, nós temos que buscarmos aqui na palavra. É aqui que nós vamos encontrar. Então, amados, aqui está dizendo, ó, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, cantando com alegria ao Senhor. E quando nós fizermos por palavras, como eu estou aqui falando com vocês, ou por obras, devemos fazer em nome de Jesus, dando graças a Deus, o Pai. Vou contar uma experiência que eu tive hoje. Eu sempre trabalhei na igreja como professora de escola bíblica, dando aula para crianças. Por isso que hoje eu gosto de fazer artesanatos e doar para as crianças, independentemente do lugar que seja, ou seja, uma instituição ou a igreja mesmo, não importa. Eu gosto de doar. Eu faço para doar. Inclusive, eu tenho muitas prontas que eu vou doar, né? Não para vanglória minha, não, porque aqui a própria palavra diz, quando nós fizermos, devemos fazer, ó, e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Entendeu? Então, nós temos que fazer para dar graças ao nosso Pai Celestial. E hoje eu recebi uma visita de um rapaz, ele chama Cristiano. Ele veio aqui por causa da dengue. Veio ver se tinha larva do mosquito da dengue. Ele trabalha nesse setor. Ele é um homem formado, né? E eu estava tocando lá no meu teclado, que eu estou praticando lá, né? Há tempos que eu venho praticando, fazendo aula, e eu estava lá tocando. Aí eu escutei ele falar assim, tem alguém tocando piano. Não era piano, é um teclado. Aí eu toquei e depois saí para fora. Aí ele falou assim, a senhora se lembra de mim? O nome da senhora é Iraci? Eu falei, sim. A senhora se lembra de mim? Eu falei, não lembro. Não lembro, não. Ele falou, eu sou Cristiano. A senhora deu aula para mim na escola bíblica há muitos anos. E falou o nome do bairro em que eu dei aula para ele. Ele frequentava a igreja daquele lugar. Eu fiquei uns 7, 8 anos lá, dando aula para crianças. Aí ele falou, nossa, eu aprendi tantos cânticos, tantos hinos que a senhora ensinou, eu nunca esqueci. E recentemente ele perdeu a mãe dele, eu não sabia.
Aí eu falei, e você, como está? Está indo na igreja? Eu jamais iria reconhecer você passando pela rua, te vendo na rua, se você não se identificasse. Agora eu me lembro dele pequeno, do rosto dele, pelo que eu vi hoje, né? Aí ele pegou e falou, eu perdi minha mãe recentemente, e a gente fica desanimado, eu, por enquanto, estou parado, não estou indo. Aí eu falei, então você deve de ir na igreja, deve ir buscar, ouvir a palavra de Deus e deve ler a Bíblia. Aí eu fui falar deste livro aqui, ó, que é o livro que a minha filha fez, né? Ela é a autora deste livro, No Meu Lugar Secreto. Uma busca intensa pela intimidade com Deus. Aí eu fui falar desse livro. Aí eu falei assim, olha, eu vou te dar de presente. Fiz uma dedicação, tirei o plástico, esse está até no plástico. Tirei o plástico e fiz uma dedicação. Ele chorou de alegria por eu presenteá-lo com esse livro. E eu tenho certeza que esse livro vai trazer tanta edificação a ele. Eu tenho certeza absoluta. Porque assim como ele lembrou de mim, lembrou de um cântico, de uma musiquinha que nem eu me lembrava, ele se lembrou e cantou um pedacinho dela para mim. Os olhos dele encheu de lágrimas quando eu fiz esse presente para ele. Então, é isso que nós temos que fazer, ó. Quando fizerdes por palavras ou por obras, ó, aqui eu fiz uma obra boa. Eu fiz lá no passado para ele, quando eu dei aula bíblica, estudo bíblico para ele, e ele se lembrou hoje, aqui me reconheceu. E hoje eu reforcei, presenteando ele. E aqui está dizendo, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Deus Pai. Então, o que nós semearmos aqui, nós vamos colher. Jesus vai colher. Por isso que eu sempre gosto de falar da palavra de Deus, porque eu tenho certeza que ela vai encontrar guarida no coração de vocês, daquele que estiver ouvindo agora. Aquele que estiver ouvindo agora, a palavra vai encontrar guarida no coração, no seu coração. Então eu gosto muito de falar da palavra de Deus, porque eu sei que ela não vai voltar para mim vazia. Deus, naquele dia, assim como hoje eu tive a felicidade de ver esse rapaz, ele até chorar quando eu presenteei ele, e ele se lembrar que eu ensinei ele, eu não me lembraria, não lembrava, porque as pessoas são criança, depois crescem, modificam, eles ficam com um semblante diferente, e eu não me lembrava, eu já me envelheci, porque nessa época eu era mais jovem, eu estou mais velha, mas ele se lembrou de mim. Porque o meu semblante, embora envelhecido, ele continua, né, do mesmo semblante. Mas uma criança não, ela tem uma modificação. Você vê a criancinha pequena, depois ela cresce, você não reconhece. Muitos passam por mim e me cumprimentam. Oi, bom dia. Oi, boa tarde. E eu falo, bom dia, boa tarde. Aí eu fico pensando, quem será essa pessoa? Eu não sei. Só que talvez seja um desses, entendeu? Por isso nós temos que falar da palavra de Deus, por isso nós temos que ler a palavra de Deus, amados. Ler, não é perdido, gente. Quantas pessoas pegam uma revista qualquer para ler, um livro qualquer, não que livro qualquer, porque tem muitos livros bons, né, que você pode ler, né? Então, mas muitos pegam outros tipos de livro, mas não pegam a Bíblia. Gente, a Bíblia é o livro dos livros. Eu já contei aqui uma história de um homem que ele não cria na palavra do Senhor, ele não cria na Bíblia. Ele era um autor, um escritor, e ele tentou escrever um livro. Ele começou a escrever um livro, mas para dar continuidade, ele quis ler a Bíblia para poder desmentir a Bíblia, falar que a Bíblia não era verdadeira. Quando ele leu
não sei até que parte ele leu, ele parou de escrever o livro e falou: não tenho condições de continuar a escrever este livro, porque tudo o que eu li aqui é verdadeiro. Então a palavra de Deus é isso, ela traz a verdade ao nosso coração, ela traz alegria, ela traz paz. Esse que estava escrevendo para falar contra, talvez ele não tinha paz. Lendo a Bíblia, ele encontrou paz no coração dele, tanto que ele não conseguiu mais escrever o livro. Quem sabe ele hoje escreve livros falando da palavra de Deus, não é verdade? Eu não sei, estou apenas dizendo isso. Então, amados, leia a Bíblia, compartilhe com outra pessoa. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, por favor. Dê o seu like, compartilha com outra pessoa que vai ler também, que vai ouvir a mensagem. Porque a palavra de Deus, nós temos que tê-la no coração, ainda mais nos dias de hoje, gente. Nós estamos vivendo dias difíceis, por isso precisamos ler a palavra de Deus. Por hoje é só, meus amados. Muito obrigado e que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor.